Olá, bom dia, tudo bem? Desejo que sim, que todos estejam muitíssimo bem. Estou de volta para mais uma aula de história. Na verdade, para mais uma videoaula de revisão. Sim, utilizando aqui o caderno de revisão do terceiro bimestre, nós faremos agora a aula 2 da frente 1. Como eu havia dito para vocês na aula anterior, a aula 2 ela traz absolutismo inglês e revoluções inglesas do século XVII, puritana e gloriosa. A puritana de 1642 a 1649 e a gloriosa de 1688 a 1689, tá bom? A primeira revolução puritana, ela representa a ascensão política e social da burguesia, lembra? Isso foi assunto de um dos exercícios da aula anterior. E a gloriosa representa a consolidação do poder político da burguesia. Vamos nessa? Então vamos para concluirmos o caderno de revisão. Fizeram os exercícios propostos, fundamentados no texto? Eu espero que sim, pois nessa aula temos um outro texto também proposto para que vocês leiam e façam os exercícios referentes à Revolução Puritana, a figura do Oliver Cromwell. Lembra dele? Beleza, que bom. Então, vou fazer a mesma coisa, olha, compartilhar com vocês a tela dos módulos 41 e 42, tá? O 41 trata do absolutismo monárquico inglês, como já falamos, já repetimos, e o 42 das revoluções inglesas, e aqui eu colocarei as respostas da minha maneira, tá bom? Fabiano, por que você não está fazendo no caderno de revisão? Na verdade, meus queridos, eu estou com o caderno de revisão aqui, ó. Mas se eu abrir o caderno de revisão na tela, aí vai aparecer a resposta já do material. E muitas vezes eu acho que dá para simplificar ou dá para melhorar, depende. Eu gosto de fazer a minha resposta, vocês sabem disso, certo? Bom, então, meus queridos, vamos começar. Primeiro exercício, olha que legal, já começamos com o ato de supremacia. Hein? O que foi o ato de supremacia de 1534 e quais as suas consequências para o poder político inglês? Olha que nós já falamos do ato de supremacia lá na última aula do caderno 2, quando falamos de reforma protestante, porque o ato de supremacia se insere tanto no processo da reforma protestante, em particular da reforma anglicana, feita pelo Henrique VIII, mas também marca o início da centralização política, caminhando para o absolutismo monárquico. Então, basicamente, a resposta está inserida nesse contexto, tá bom? Então, olha, repito a pergunta: o que foi o ato de supremacia de 1534? Então, olha lá. A submissão da Igreja Anglicana ao Estado, certo? Beleza? A submissão da Igreja Anglicana, lembrando que anglicana significa, antes de mais nada, inglesa, lembra? Porque a Igreja Anglicana ela não diferia dogmaticamente da Igreja Católica. Ela não seguia o Papa, e sim o rei. Então, ela se torna uma igreja nacional, uma igreja do Estado-nação, a Igreja Anglicana, a Igreja da Inglaterra. Tá bom? A submissão da Igreja Anglicana ao Estado, estabelecida pelo rei Henrique VIII, certo? Em
Na verdade, olha, estabelecido, nós estamos falando do ato, né? Então, o ato de supremacia, beleza, submissão da Igreja Anglicana ao Estado, ou a submissão estabelecida pelo rei Henrique VIII e aprovada pelo parlamento inglês em 1534, tá? Se bem que ele já coloca lá em cima a data, eu não vou repetir, tá bom? Então, ó, a submissão da Igreja Anglicana ao Estado, estabelecida pelo rei Henrique VIII e aprovada pelo parlamento inglês. Tá bom. Outra coisa, determinava também, vírgula, o confisco, lembra? Dos bens, terras e riquezas da Igreja Católica, certo? Tudo bem? Determinava também o confisco dos bens, terras e riquezas da Igreja Católica e possibilitava o concentração dos poderes político e religioso na figura do rei. Tá bom? Beleza? Então, esse é o ponto. Ó. A submissão da Igreja Anglicana ao Estado, estabelecida pelo rei Henrique VIII e aprovada pelo parlamento inglês. Determinava também o confisco dos bens, terras e riquezas da Igreja Católica e possibilitava a concentração dos poderes político e religioso na figura do rei. Ou seja, é o início da trajetória que culminaria no absolutismo monárquico inglês, pois agora o rei, além de chefe político, tornava-se também chefe religioso na Inglaterra. Tá bom? Beleza? Segundo, o rei Henrique VIII teve como sucessores, antes de Elizabeth, os filhos Eduardo VI e Maria I, a sanguinária, a Bloody Mary. Maria I tentou restaurar o catolicismo, porém acabou fracassando. Cite dois motivos desse fracasso. Tá? Então, primeiro, os súditos da Igreja Anglicana já haviam difundido vou pôr outra palavrinha aqui, ó. Os súditos da Igreja Anglicana já haviam adquirido e difundido uma afeição pela Igreja Nacional. Lembra que Igreja Anglicana significa igreja inglesa, certo? Então tem a questão do nacionalismo, tá bom? E se recusavam a permitir a restauração dos tributos cobrados pela Igreja Católica. Tá bom? Ou seja, primeiro eles tinham gostado da nova igreja, tinham um quê de nacionalismo, era uma igreja nacional. Só a Inglaterra, obviamente, teria essa igreja. E, além disso, a Igreja Católica os tributava demais e eles não viam com simpatia
a restauração de tais tributos. Então, a Maria recebe o apelido de sanguinária porque ela decide perseguir os católicos, decide perseguir aqueles que não se convertiam ou reconvertiam ao catolicismo, certo? Quando ela faleceu, a sua irmã Elizabeth I, o símbolo do absolutismo monárquico na Inglaterra, oficializou o mecanismo. Lembra disso? E aí o problema passa a ser com os puritanos, que é a versão calvinista inglesa. Tá? Terceira, comente sobre a economia desenvolvida durante o governo da rainha Elizabeth I. Opa, essa é gostosa de responder. Ó. Desenvolvimento da economia mercantilista inglesa, certo? Lembra? Desenvolvimento da economia mercantilista inglesa, que nós chamamos de comercial numa aula anterior, lembra disso? Representada pelo comércio marítimo, certo? Comércio marítimo. O que mais? Lembra ou não? Tráfico de escravos africanos e pirataria contra os navios espanhóis. Lembram disso? Então, desenvolvimento da economia mercantilista inglesa. O mercantilismo inglês, como você bem sabe, é comercial, representado pelo comércio marítimo, tráfico de escravos africanos e pirataria, principalmente contra os navios espanhóis. Eu ia escrever, mas não há necessidade, tá? Principalmente contra os navios espanhóis, tá bom? O que foi o ato de navegação de 1651, publicado pelo Oliver Cromwell, certo? Então, ó, vou colocar aqui, ó, publicado durante o governo de Oliver Cromwell, vírgula, determinava que, lembra? Claro que você lembra. Determinava que todos os produtos comercializados pela Inglaterra deveriam ser transportados por navios ingleses. Opa! Estímulo ao comércio marítimo e a indústria naval. Porque se eles tinham que transportar os produtos comercializados em navios ingleses, a primeira coisa que eles deveriam ter era navios. Então, como a quantidade de navios da Marinha Mercante era insuficiente, isso foi um estímulo para essa indústria naval. Tá bom? Tudo bem? Relacione a Revolução Gloriosa e a limitação dos poderes reais. Tá bom? Lembra da Revolução Gloriosa? É a de 1688, 89. Então vamos a ela. Ó. Guilherme de Orange foi coroado rei da Inglaterra.
Entretanto, vírgula, assinou a, abre aspas, Declaração dos Direitos, Bill of Rights, certo? A qual determinava que a soberania política seria do parlamento. Ou seja, o rei reinaria. Lembra disso? Ou seja, o rei reinaria e o parlamento governaria. Tá bom? Vírgula. Consolidando, portanto, a monarquia parlamentar inglesa, na qual os poderes do rei são limitados. Certo? Limitados por quem? Pelo parlamento. Tá? Guilherme de Orange foi coroado rei da Inglaterra, entretanto, assinou a Declaração dos Direitos, a qual determinava que a soberania política seria do parlamento, ou seja, o rei reinaria e o parlamento governaria, consolidando, portanto, a monarquia parlamentar inglesa, na qual os poderes do rei são limitados. Até hoje, o rei é o chefe de Estado, mas quem governa é o parlamento e o primeiro-ministro é a principal figura. Tá bom? 6. E último. A Revolução Gloriosa selou um compromisso entre a burguesia e a nobreza proprietária de terras, fortaleceu o parlamento e criou condições favoráveis ao desenvolvimento econômico inglês e à instauração do capitalismo industrial na Inglaterra. Sim, uma das razões da Revolução Industrial do século XVIII foi a ascensão e consolidação do poder da burguesia através dessas revoluções. Tá? 6A. Vamos lá. Explique os interesses dos seguintes sujeitos sociais na Revolução Inglesa: monarquia, nobreza e burguesia. Então vamos lá. Quais eram os interesses da monarquia? E aí? Manter o regime monárquico em vigor, tá? Porque nós sabemos que a Revolução Puritana teve como resultado a decapitação do rei Carlos I e a implantação da República. Então, lá na Gloriosa, ó, vamos fazer um acordo? Continua sendo monarquia, mas o rei perde o poder. Entendeu? É isso que ele está querendo dizer. Tá bom. Eu vou colocar uma vírgula para ganhar um pouquinho de espaço. O outro agente aqui, ó, nobreza. E a nobreza quer, hein? A nobreza quer o de sempre. A nobreza quer manter os seus privilégios. Então, ó, manutenção dos títulos e alguns privilégios. Alguns. Certo? Beleza. É hoje que eu vou usar um ponto e vírgula aqui, ó. Beleza? E o último aqui, quem é? Burguesia. Qual é o interesse da burguesia? Consolidar-se social e politicamente. Ponto. É claro que a burguesia
burguesia também busca acabar com alguns privilégios dos outros grupos, busca uma maneira de eliminar os entraves econômicos. Basta lembrar do mercantilismo, intervencionismo estatal, monopólio comercial. Então, isso tudo acaba, certo? 6b. De que maneira a Revolução Inglesa contribuiu para fazer da Inglaterra a maior potência econômica da época? Opa! Consolidando politicamente a burguesia e, consequentemente, seus interesses econômico-comerciais e futuramente, industriais. Bom, certo? Naquele momento da Revolução Inglesa, a burguesia se consolida social e economicamente. Um pouco mais adiante, ela se consolida também no modelo da Revolução Industrial. Tá bom? Então, aqui as respostas do exercício 2, tá? Nós temos aqui um texto, A Trajetória de Oliver Cromwell. Quero que vocês leiam e façam. Meus queridos, eu gosto que vocês leiam, porque os exercícios eles são retirados do texto. Então, não tem razão para que eu leia e retire os exercícios. Queria que vocês fizessem isso, tá? E os tarefa, como vocês bem sabem, as respostas para conferir, vocês têm à disposição, tá bom? Eu aproveito, olha, para colocar novamente, para que vocês vejam a tela do módulo 42, né? O 41 eu deixei ali, mas vocês têm todos esses resumos, porque eu usei o mesmo que eu fiz durante as aulas com vocês, tá bom? Então, dessa forma, nós encerramos a revisão, certo? E em breve, bem em breve, começaremos o caderno 4, mais conhecido como o último. Então, por enquanto, só nos resta esperar avidamente. Um abraço, muito obrigado pela companhia, fiquem bem, até mais.